O Pássaro do Sol, Neil Gaiman. Parte 6. Primeiro ele arrancou as duas majestosas penas da cabeça e as pôs de lado. E então, sem depenar o pássaro, retirou suas vísceras e as colocou sobre os gravetos fumegantes. Depois, enfiou a lata de cerveja na cavidade e pôs o pássaro sobre a churrasqueira. O pássaro do sol cozinha rápido, Avisou Crowcrustle. Preparem seus pratos. Como os antigos egípcios não tinham lúpulo, suas cervejas eram aromatizadas com cardamomo e coentro, o que as tornava encorpadas, saborosas e refrescantes. Dava para construir pirâmides depois de tomar uma cerveja assim, e às vezes eles faziam isso mesmo. Sobre a churrasqueira, a cerveja vaporizou-se dentro do pássaro do sol, mantendo-o suculento. Quando o calor do carvão alcançou as penas, elas queimaram, incendiando-se com um clarão, como um fogo de magnésio tão brilhante que os epicurianos tiveram que desviar o olhar. O cheiro de ave assada encheu o ar, mais encorpado do que pavão, mais apetitoso do que pato. Os epicurianos ficaram com a boca cheia d'água. Parecia que não tinha se passado mais do que um instante desde que Zebedaia o colocara no fogo. Mas ele tirou o pássaro das brasas e o pôs sobre a mesa. Então, com uma faca afiada, fatiou a carne fumegante e a distribuiu nos pratos. Salpicou um pouco de molho barbecue sobre cada fatia e pôs a carcaça diretamente no fogo. Os membros do clube epicuriano sentaram-se nos fundos do café de Mustafa Stromheim, ao redor de uma velha mesa de madeira, e comeram com as mãos. Zebe, é inacreditável, comentou Virginia Butt, falando enquanto comia. derrete na boca. Tem gosto de paraíso. Tem gosto de sol, disse Augustus Duas Penas McCoy, comendo feito gente grande. Segurava uma coxa numa mão e um pedaço de peito na outra. É a melhor coisa que já comi e não me arrependo de comê-la, mas acho que vou sentir saudades da minha filha. É perfeito, opinou Jack Newhouse. Tem gosto de amor, de boa música, tem gosto de verdade. O professor Mandalay escrevia nos anais encadernados do clube epicuriano. Estava registrando as reações dos epicurianos, inclusive as suas. A carne do pássaro, tentando não respingar na página enquanto anotava, porque a outra mão segurava uma asa e delicadamente mordiscava sua carne. É estranho, observou Jack Newhouse, porque à medida que eu como, minha boca e meu estômago vão ficando cada vez mais quentes. É assim mesmo, Explicou Zebediah T. Crowcrustle. É melhor treinar antes, comer brasa, fogo e vagalumes para ir se acostumando, senão fica meio difícil de digerir. Zebediah T. Crowcrustle comia a cabeça do pássaro, mastigando seus ossos, seu bico. À medida que ele mordia, os ossos produziam faíscas contra seus dentes. Ele apenas sorria e mastigava mais. Os ossos do pássaro do sol ardiam alaranjados sobre a churrasqueira, e então seu brilho se tornou branco. O calor produzia uma névoa espessa no quintal dos fundos do café de Mustafa Stromheim, e nela tudo ondulava, como se as pessoas sentadas à mesa estivessem vendo o mundo debaixo d'água ou num sonho. Tão gostoso, Repetiu Virginia Butt enquanto comia. é a melhor coisa que já comi. Tem gosto da minha juventude. Tem gosto de para sempre.
Ela lambeu os dedos e pegou o último pedaço de carne do prato. O pássaro do sol da cidade do sol. Ele tem algum outro nome? É a fênix de Heliópolis, Respondeu Zebediah T. Crocrustle. é o pássaro que morre no fogo e nas cinzas e renasce geração após geração. É o pássaro Benu, que voou sobre as águas quando só havia escuridão. Quando chega a época, ele é queimado numa fogueira de madeiras raras, especiarias e ervas, e renasce das cinzas toda vez por toda a eternidade. Fogo! Exclamou o professor Mandalay. Sinto como se estivesse queimando por dentro. Ele tomou um gole d'água, mas não pareceu melhorar. Meus dedos! Disse Virginia Butt. Olhem para os meus dedos! Ela levantou as mãos. Os dedos estavam brilhando por dentro, como que iluminados por chamas internas. O ar estava tão quente que poderia cozinhar um ovo. Houve uma faísca e um crepitar. As duas penas amarelas do cabelo de Augustus Duas Penas McCoy acenderam como busca-pés. Crocrustle, perguntou Jack Newhouse em chamas. Responda sinceramente. Há quanto tempo você come a fênix? Há pouco mais de 10.000 anos, revelou Zebediah. Alguns milênios a mais ou a menos. Não é difícil depois que você pega o macete. Pegar o macete de comer é que é difícil. Mas esta é a melhor fênix que já preparei. Ou devo dizer, nunca sei melhor esta fênix. Os anos, alertou Virginia Butt. O fogo está queimando seus anos. Queima mesmo, admitiu Zebediah. Mas você precisa se acostumar com o calor antes de comê-la, senão pode virar cinza. Por que não lembrei disso? Lamentou-se Augustus Duas Penas McCoy, através das chamas brilhantes que o envolviam. Por que não lembrei que foi assim que meu pai se foi, e o pai dele antes dele, que cada um deles foi a Heliópolis comer a fênix? E por que só estou me lembrando disso agora? Porque seus anos estão queimando, explicou o professor Mandalay. Ele fechou o livro de capa de couro assim que a página na qual estava escrevendo pegou fogo. As laterais estavam chamuscadas, mas o resto se salvaria. Quando os anos queimam, as lembranças daqueles anos voltam. Ele parecia mais sólido naquele momento, através das ondas de calor, e estava sorrindo. Nenhum deles jamais havia visto o professor Mandalay sorrir. Vamos queimar até virar nada? Perguntou Virginia incandescente. Ou vamos queimar de volta à infância, depois de virar espíritos, anjos e começar tudo de novo? Não importa. Ah, Krusty, tudo isso é tão divertido. Talvez, comentou Jack Newhouse em meio ao fogo, o molho pudesse ter um pouco mais de vinagre. Sinto que uma carne assim pede algo mais encorpado. E ele se foi, deixando somente uma sombra. Chacun Songu, Observou Zebediah T. Crocrustle, que é cada um com seu gosto em francês. Ele lambeu os dedos e balançou a cabeça. Nunca ficou melhor, Disse com enorme satisfação. Adeus, Krusty! Despediu-se Virginia. Ela estendeu sua mão envolta em chamas brancas e apertou a mão escura dele por um instante, ou talvez 2. E então não restou nada no quintal atrás do Kawa, ou café, de Mustafa Stromheim, em Heliópolis, que já foi a Cidade do Sol e agora é um subúrbio do Cairo, senão cinzas brancas,
que foram sopradas pela brisa momentânea e caíram como açúcar de confeiteiro ou como neve. E ninguém, além de um jovem de cabelos bem escuros e dentes retos da cor do marfim, usando um avental com a frase "Beije o cozinheiro". Um passarinho dourado e roxo agitou-se na grossa camada de cinzas que cobria os tijolos de argila, como se estivesse acordando pela primeira vez. Ele soltou um piu agudo e olhou diretamente para o sol, como um recém-nascido olha para os pais. Esticou suas asas como que para secá-las e, finalmente, quando estava bem preparado, voou para o alto em direção ao sol, e ninguém o viu partir além do jovem no quintal. 2 longas penas douradas estavam aos pés do jovem, sob as cinzas que já tinham sido uma mesa de madeira. E ele as recolheu, limpou o pó branco que as cobria e as guardou com reverência dentro de seu paletó. Em seguida, tirou o avental e seguiu seu caminho. Holly Berry 2 penas McCoy já é adulta e tem filhos. Tem fios de prata na cabeça em meio ao cabelo preto, por baixo das penas douradas em seu coque. Pode-se ver que as penas já devem ter sido muito especiais, mas isso foi há muito tempo. Ela é presidente do Clube Epicuriano, uma turma divertida e barulhenta, cargo que há muitos anos herdou de seu pai. Ouvi dizer que os epicurianos começaram a resmungar de novo. Estão comentando que já comeram de tudo. Para HMG, um presente de aniversário atrasado. Gaiman escreveu esse conto como presente de aniversário de 18 anos para sua filha Holly, a pedido dela. Segundo ele, tentou escrever uma história no estilo do escritor R.A. Lafferty, de quem é admirador. Achou a empreitada difícil, mas o resultado é maravilhoso. O conto foi publicado no livro Coisas Frágeis, que saiu no Brasil pela Conrad.